Olá, estamos de volta com gráfico de dados experimentais via inteligência artificial. Essa é a parte 3, pêndulo físico. Se você ainda não viu os outros vídeos, então está na hora, né? Então tem a parte 1, queda livre, e a parte 2, lei de Hooke. De especial, é bem interessante ver a queda livre, a parte 1, porque é um vídeo mais completo que fala sobre todos os detalhes, como obter os gráficos via inteligência artificial. Uma coisa importante aqui que eu batizei de fluxo de processo é como foi feito para pegarmos os dados e chegar até a obtenção do gráfico. Primeira coisa, óbvio, é a aquisição dos dados experimentais. Esses dados, então, foi gerado um prompt, juntamente com esses dados, e submetido a um site, um chat, tipo, que pode ser o DeepSeek, o Kiwin, o Gemini, GPT e outros mais que existem, para gerar um código Python, usando a biblioteca do Python para fazer o gráfico. Com esse código Python, então, vamos a um site livre também chamado mycompiler.io. Ele vai compilar e executar esse código e, finalmente, gerar o nosso gráfico. Como é o formato do nosso pêndulo físico? É uma barra, né? É uma barra que segue esse modelo aqui, né? Pelo menos é o que nós vamos procurar provar, né? Realmente é esse modelo que segue. Então, o período dessa barra é igual a 2π raiz de k mais d2 sobre gd. Então, quem é d? D é a distância do centro de massa até o ponto de suspensão, onde a barra está, eu diria bem simples, pendurada. Então, você vai puxar, que o período, né? Você puxa para uma posição que nós chamamos de 1, quando solta, ela vai até a posição 2 e voltando para a posição 1 corresponde ao período. Então, é esse tempo, né, que faz esse movimento. Agora, uma coisa importante aqui, que essa abertura ela não pode passar de 15 graus. Por quê? Foi feita uma aproximação de seno de θ para θ para chegar nesta equação teórica que é só válida para ângulos menores de que 15 graus. No caso específico, o K aqui, já que é uma barra, ele vai ser 1 sobre 12 A2 mais B2. E o A que nós utilizamos nesses dados experimentais foi para uma distância de A de 1 metro, né, esse comprimento ou altura da barra, como você queira chamar, e para uma largura de 0,015 metros. Fazendo essa continha, você vai encontrar o valor de K de 0,0833352,083 metros quadrados. E por que esse número assim tão grande? É porque não devemos esquecer que temos como objetivo chegar nesse valor de G aqui, né? Então, eu tenho que ter uma boa precisão no valor de K. Os dados experimentais utilizados, neste caso, desse experimento, foram esses aqui. Distância em metros, que variou de 0,6 até 0,35 metros. O período, em segundos. A incerteza da distância em metros e a certeza do período em segundos. E agora vamos aquilo que é o coração de tudo, né? Como o computador de inteligência artificial vai entender o que você deseja. É através do prompt solicitado, nesse caso eu usei o DeepSeek. Vamos ver aqui, ó. Gera um gráfico via código Python de período versus distância com os dados experimentais de uma barra que foi suspensa para oscilar com a distância de suspensão em relação ao centro de massa, cujo formato é esse aqui, distância, período, certeza da distância, certeza do período, foram aqueles dados que acabei de falar. Não vou ler essa parte daqui, porque é igual aos vídeos anteriores, e vamos aqui para essa parte final, que é o importante. O que é que eu quero que a inteligência artificial me forneça neste código? O melhor valor de G, com a sua incerteza de que pelo menos 3 casas decimais, você pode alterar aqui, no seu caso, para 3, 4, 5 casos que você queira, utilizando o modelo de período T,
e distância D, esse modelo aqui de 2π, né, raiz de KD2 sobre GD, onde o K é esse valor em metros quadrados, como acabei de informar anteriormente. Este prompt, então você submete a um chat de inteligência artificial. No meu caso, eu utilizei o chat.deepseek.com. Ele vai me gerar um código Python, então eu acesso o mycompiler.io, escolho, lá tem várias linguagens, você escolhe a linguagem Python e submete esse código, manda ele compilar e executar, e ele vai fornecer o resultado em um formato de gráfico. O interessante é que esse código e todo o processo você pode fazer no seu computador, fazer no tablet, inclusive no celular, que é algo muito difícil se for procurar através de softwares específicos. Tem vários, mas fazer gráfico científico com ajuste é muito difícil. Até hoje eu ainda não vi para tablets e celulares que dê algo científico e de qualidade de publicação, não só de você colocar no seu relatório, mas você fazer uma publicação científica com ele. Então, rodando o mycompiler, ele vai lhe dar o seu gráfico no formato que está no seu código. Então, naquele momento, você pode alterar o formato que você quer no seu código, alterar o tamanho da letra, o tipo de ajuste, as cores. No caso, eu estou usando o fundo preto. Você pode colocar, no caso, se for desejar, em outra cor ou no padrão, que é branco, e assim por diante. Então está aqui o resultado, um excelente ajuste, você vê que passa, né, nos pontos direitinho, indicando as barras de erro. As barras de erro do período ele não aparecem, porque elas são bem pequenas, apareceu mais da distância de suspensão, né? O nome dos eixos, os tickets todos para dentro, e o valor de G aqui, que foi 9,610, mais ou menos 0,09 metros por segundo ao quadrado. Então esse zero daqui foi colocado porque a incerteza de G teve 3 casas decimais, né, onde todos os números, a última, terceira, é diferente de zero. Então isso aqui, cientificamente, fisicamente, ele tem sentido. Matematicamente, lembrando aqui que é igual, 9,610 é igual a 9,61, matematicamente, mas fisicamente não. Aquele que tem um zero, ele é um número mais preciso. Aí fica a pergunta, né? O modelo realmente está válido? Você vai checar o valor de G, né, o erro percentual dele, em relação a 978. Então, fazendo esta conta, você vai ver que vai dar um valor de menos 1,738. O que é que significa? Que é um erro percentual abaixo do valor esperado, o valor de referência. E aí você faz uma análise, isso indica que se dá acima ou abaixo, tem uma análise que vai indicar quais foram os erros experimentais. Por exemplo, que dá abaixo, pode ter uma interferência do vento, algum atrito no ponto de suspensão. Se desse um valor positivo, poderia ter ações que levaram a ter um pêndulo que fornecesse uma aceleração maior e assim por diante. Por isso que é importante fazer o erro experimental não em módulo. Agora, a análise posterior, você diz, olha, em módulo é menor do que 10%. Então, esse valor, esse ajuste foi válido, o experimento foi muito bem feito, então eu posso afirmar que realmente esse modelo, ele descreve o período de um pêndulo físico no formato de uma barra. Eu digo formato de uma barra porque o pêndulo físico pode ser um disco, por exemplo. Então, a equação teórica vai ser outra equação. Espero que tenha gostado. Aguardo o próximo vídeo, que vai ser um vídeo interessante, que vai ser sobre calor específico. Até mais!